eu trouxe um tema que eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Quando a gente vai fazer a nossa mala para mudar por algum lugar. Todo mundo aqui teve que fazer uma mala para vir para cá. E a gente tinha aquele espacinho pequeno na mala, às vezes caixa, mas um espaço limitado. E nem sempre a gente óbvio, a gente não consegue colocar tudo lá dentro. A gente precisa de escolher o que vai ser o que é importante e o que é essencial. Colocar dentro da mala para poder vir junto com a gente, para onde a gente está mudando. E quando essa é a minha segunda mudança de país. Quando a gente foi para o Canadá, a gente foi com uma expectativa diferente. A gente foi naquela euforia, naquela alegria, porque a gente não conhecia, não sabia o que era ser imigrante. Então a cabeça estava voltada para passear, para conhecer lugares novos. O Canadá é lindo, vai ficar viajando sempre. E depois, quando a gente recebeu o chamado de Deus para vir para cá, a gente já sabia que tinha que enfrentar vistos, de casa, escola de criança para combinar com o lugar. Então eram visões diferentes, expectativas diferentes. E isso acaba gerando dentro da gente um sentimento de medo de recomeçar. Pelo menos foi o que deu quando eu estava arrumando a caixa. E para vir para os Estados Unidos. E eu comecei a pensar, não são só as coisas materiais que eu estou deixando para trás, tanto no Canadá como no Brasil. A gente deixa pessoas, a gente deixa lugares que a gente costumava frequentar. E a gente deixa uma carreira profissional. Quanto tempo a gente investiu para ter uma profissão? E hoje aqui não é a maioria que exerce aquilo que a gente deixou para trás. Aí eu comecei a pensar no recomeçar. Não quer dizer que eu estando aqui, eu não preciso plantar nada, porque aqui é uma terra diferente. As sementes que eu plantei no Canadá e as sementes que eu plantei no Brasil são as sementes que vão frutificar lá. Aqui é uma nova terra, aqui é um novo lugar, onde a gente precisa plantar novas sementes. E aí, para isso, a gente precisa, desse jeito que a gente vai conseguir se fazer presente na vida das pessoas que a gente amou e deixou para trás. Através dessas sementes, vão gerar frutos que vão alcançar várias pessoas, várias nações, vários lugares. E enquanto eu estava preparando isso, eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, e eu quero exemplos de mulheres na Bíblia que passaram por alguma mudança, que precisaram preparar essa mala, para a gente poder saber quais são essas coisas, esses objetos que a gente tem que colocar dentro da nossa mala para carregar nessa nova trajetória aqui nessa nova terra. E uma delas quando o faraó ele mandou chamar Moisés e Arão, ele falou assim, saia imediatamente aqui da minha terra, do meio do meu povo, e vai embora logo com o seu povo, com os israelitas. Aí eles ficaram tudo desesperados e começaram a pegar os pães, enrolar nos panos, nas roupas que eles tinham. Não deu tempo de se preparar, de colocar aquela caixa toda envelopada, etiquetada, bonitinha, organizada. Pegou o que viu na frente. E ainda teve a generosidade que Deus mandou, que deixou os egípcios dar um monte de coisa para eles. Vai embora logo, toma isso e tal. Imagina aquela correria. Mas em Êxodo 15, 20 e 21 fala assim, então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiam, tocando tamborins e dançando. E Miriam respondia, cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam abriu a mala dela e dentro da mala dela tinha o quê? Um tamborim. Por que um tamborim? O tamborim era para tocar em lugares de festa, de celebrações e com muita alegria. Ela sabia que aquele tamborim era a identidade dela, era o propósito que Deus tinha para a vida dela. E ela sabia que depois de atravessar, que eles iam enfrentar dificuldades, mas Deus ia prover, Ele ia abrir o mar para passar. E quando estava em terra seca, o que ela fez? Pegou o tamborim, cantou, louvou, e não sozinha.
ela louvou com um monte de mulheres ao redor dela. E é o que a gente faz aqui. A gente não louva sozinha, a gente não celebra sozinha, a gente celebra umas com as outras. A hora que eu estava preparando, eu vi a Emília naquele vídeo, tocando o tamborzinho dela, o tamborim dela e cantando. Então não importa qual é a situação que a gente tem que enfrentar, qual é o mar que está fechado na nossa frente. Deus vai abrir e a gente tem que estar com a nossa mala preparada, com aquilo que Deus nos ensinou a usar, para poder louvar o nome dele. Miriam carregava também uma bagagem de fé, que era a certeza que ela ia usar esse tamborim lá na frente. E em João 4:23 fala assim: os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Então que a gente seja esse adorador, que adora em espírito e em verdade. Um outro exemplo, muitas vezes quando a gente vai arrumar a mala, a gente fala, opa, peraí, tô paralisada agora. Agora eu comecei a lidar com algumas cicatrizes que não foram fechadas, não foram cicatrizadas. Algo que eu conheço, não quero expor, porque eu vou ter que enfrentar novamente num país diferente, com pessoas diferentes. E nessa hora, o que me chamou muita atenção foi o que eu não posso pôr na mala. O porquê que eu não vou colocar. Eu não vou colocar as coisas que me fazem lembrar do pecado que está me segurando. Porque o diabo, ele quer fazer a gente ficar presa, acorrentada no nosso passado, que leva a gente a pecar. E um deles, para mim, era o orgulho. O orgulho de você chegar numa pessoa e falar assim, me perdoa, vamos acabar com isso. Porque eu achava que, a gente ainda falou sobre perdão no curso de casais, né? E eu achava, não, eu já perdoei, pra mim tá tudo certo. Mandei uma mensagem de texto, então não preciso de aprofundar muito. Mas esse orgulho, durante o tempo que a gente vai preparando, a gente vai tendo memórias, a gente vai abrindo uma foto, ou às vezes uma carta, ou às vezes alguma coisa que te faz lembrar aquilo que não foi tratado em você. Então, que Deus nos ajude a identificar. E o exemplo que eu trouxe aqui, os espias israelitas foram enviados a Jericó. Eles se hospedaram na casa de Raabe. Ela os escondeu e, em troca, pediu que a sua vida e a de sua família fossem poupadas quando Israel conquistasse a cidade. Então, Josué 6:20 fala assim, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizemos a ela. E no 25 fala, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Então Raabe, ela também precisou de arrumar a mala dela, mas lá ela escolheu não colocar vergonha, mas ela colocou a esperança de uma nova vida para um Deus que ela não conhecia ainda. Então, tudo aquilo que aprisiona a gente, que leva a gente a pecar, a gente não precisa colocar na mala. A gente pode deixar de fora e lembrar sempre de Raabe. Em Deus há esperança de uma nova vida. E em Hebreus 11:31 fala assim, pela fé, e ela foi lembrada no Novo Testamento, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O nome Raabe significa ampla, espaçosa, de coração aberto. E ela teve um coração aberto para acolher os espiões. Ela teve um coração aberto para receber esse Deus dos israelitas. E não foi à toa que ela faz parte da genealogia de Jesus. Pelo coração aberto dela. E em Hebreus 8:12 fala, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, Ele vai esquecer e nunca mais Ele vai lembrar. Então não há motivo nenhum da gente querer empacotar ainda aquilo que vai ficar nos jogando para baixo. Um outro exemplo, às vezes a mudança que a gente vai fazer, não só essas mudanças grandes, mas às vezes a gente, na nossa vida, quer fugir de alguma coisa, alguma situação. Às vezes a solidão, o fracasso, a tristeza. Então a gente sai sem nada. Não tem o que colocar na bagagem. Não tem o que... A nossa mala vai vazia porque você está querendo ir embora logo, fugir, desaparecer, não ser nem lembrada.
E esse exemplo que Deus colocou no meu coração na Bíblia é a vida de Ruth e de Noemi. Em Ruth 1:21 fala assim: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Quando Noemi e Ruth voltam para Belém, elas voltam sem nada. Sem marido, sem um protetor para elas, sem a segurança que elas tinham. Elas estavam com o coração enlutado, sozinhas, aquela solidão, em busca de algo que elas não sabiam o que era, não conhecia. E aí lá em Ruth 3:17, quando Boaz ajuda a Ruth, Ruth chega e fala assim: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para as suas sogras de mãos vazias. Então essa quantidade aqui, 6 medidas de cevada, eu fui procurar na internet o que seria essa quantidade, porque ela estava sozinha, não tinha ninguém para ajudar ela. E não menciona a medida que foi usada, mas provavelmente naquela época existiam 2 tipos de medidas, e uma que chegaria mais próximo era de 10 a 15 quilos de grãos que ela ia carregar sozinha nas costas até levar para a tenda onde ela estava com Noemi. E aí, imagina a cena, ela sem nada, sem carregar nenhuma bagagem, e ela tentando carregar toda essa cevada. E quando ela chega, a bagagem que ela estava carregando não era só para ela, era para a sogra dela, porque ela encontrou em Boaz um resgatador que não só ajudou ela, mas ajudou a humanidade, porque ele, além de resgatar, encher a mala, prover para a parte física, o alimento, ele proveu o nome estender de Noemi, da família. E isso a gente também vê na genealogia de Jesus, que Ruth também fez parte da genealogia. Em Ruth 4:14, ainda fala assim: as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Então aqui, Ruth e Noemi, elas tiveram uma mudança radical naquela área, que elas ficaram zeradas, que elas não tinham nada. Então Deus resgatou com muito mais. Ruth permaneceu ao lado de Noemi. O nome dela significa amiga, companheira fiel, mulher de amizade e de afeição. Então, hoje a gente tem o Espírito Santo com a gente, mas ele também coloca mulheres ao nosso lado para caminhar com a gente, para a gente não ir sozinha com a mala vazia para os lugares, porque a gente tem alguém para ajudar a carregar essa mala, completar com aquilo que precisa. E aí depois, uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia é esse exemplo. Existem também as mudanças que são necessárias acontecerem na nossa vida para tirar a gente da zona de conforto. Sabe quando tá tudo certo? No Canadá, para mim, estava perfeito, gente. Eu já tinha ganhado o Green Card, que eles chamam lá, a permanente residente, e eu já tinha cidadania. Eu podia trabalhar, eu podia fazer qualquer coisa, a gente podia viver uma vida tranquila lá. Tava tudo muito bem. Mas para que ficar tudo muito bem, sendo que a gente pode recomeçar? E aí, infelizmente, essas mudanças acabam trazendo comparação para a nossa vida. E a gente começa a comparar. Quantas vezes eu já me peguei comparando? Porque no Canadá as árvores agora estavam todas coloridas, vermelho, amarelo, um pouquinho alaranjado, e aqui não tá. A gente também compara a vida de outras pessoas, os bens materiais, casamento, amizade, essas coisas tudo. E a comparação nada mais é do que a gente menosprezar a escolha que Deus fez do seu propósito. E eu falei, Deus, eu não vou mais menosprezar o que o Senhor escolheu para eu viver aqui. Eu vou glorificar o que eu passei lá. E vou dar graças a Deus, porque foi um tempo muito bom. E vou viver aqui, olhando aqui. Não vou ficar presa na comparação, porque a comparação é uma armadilha para a gente querer competir com as outras pessoas. E quando a gente está presa nesse vício da comparação, a gente não consegue ser feliz e dar um passo adiante. Porque a comparação, ela leva à inveja. E a inveja estaciona a gente, nos deixa paralisada.
Em Filipenses 4:11, Paulo fala: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Então, a gente tem que aprender a ficar satisfeito com aquilo que o Senhor deu pra gente. E não existe um botão que a gente aperta e fala assim: pronto, comparação, agora você não faz mais parte da minha vida. Aqui no versículo fala: eu aprendi, é algo que gera uma constância. A gente tem que mudar a perspectiva que a gente vê as situações, né? E a comparação vai só deixar a gente esgotada, exausta. E outra coisa que eu coloquei um outro exemplo é a rede social. Quando a gente fica lá só rodando o dedo assim, a gente fica vendo um monte de família bonita, um monte de gente perfeito, né? E querendo se comparar. Então, pra gente ficar um pouquinho atento com isso. Porque Deus, ele não criou a gente para ser uma cópia. Ele criou a gente para ser única. Para ser a gente mesma, vivendo um propósito para nossa vida. E a mulher que Deus colocou no meu coração foi Esther. Porque ela era uma órfã. E Esther, ela tinha todos os motivos para se fazer de vítima, para se mostrar coitadinha, que não tinha um pai, não tinha uma mãe, mas ela reconheceu a identidade e a essência e ela colocou na mala e ela se mudou para um castelo real, onde ela se tornou rainha. E é isso que Deus quer. Ele quer que você saia da sua zona de conforto, porque você é princesa de Deus. E princesa de Deus não precisa ganhar a atenção do rei com a sua beleza externa. Você ganha com a beleza do seu coração. Em Provérbios 15:13 fala assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Esther não precisou competir, ela não precisou se comparar com as outras mulheres do palácio. Ela sabia da identidade que ela carregava. Ela sabia do coração dela, que era puro, era bondoso, tinha a presença de Deus nela. E Esther 4:16 fala assim, ó: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela agiu como uma princesa de Deus, porque ela jejuou e ela orou. Mas ela também não fez sozinha. Ela chamou o povo para fazer com ela. E a gente não está sozinho. A gente não precisa ficar preocupado de sair da zona de conforto e dar um primeiro passo, porque a gente tem esse respaldo. A gente tem quem ora por nós. A gente tem quem jejua por nós e quem vai lutar batalhas junto com a gente. Nós somos princesas escolhidas para cumprir o grande propósito de Deus na nossa vida. Deus nos chamou para mudar o destino das pessoas ao nosso redor. E você é uma mulher que nasceu para influenciar. Não na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, de se comportar, porque você carrega a essência do propósito de Deus na sua vida. E para concluir, Deus, ele viu graça no coração de Maria, na vida de Maria. E ele escolheu Maria para carregar dentro dela, dentro do ventre dela, o Salvador, que era a plenitude que a gente precisa. Então, quando Maria teve que sair para ir lá para Belém, para participar daquele recenseamento que estava tendo, ela tentou colocar tudo na bagagem, mas a bagagem principal ela carregava no ventre. E a Jéssica orou na outra reunião para mim, colocando a mão no meu ventre, para que a gente tenha, receba de Deus esse espírito de gerar novas vidas, de gerar novas pessoas serem salvas. Então, que a gente consiga encontrar a plenitude que é essencial para a nossa jornada com Cristo. Amém? Quando Maria chegou e não tinha lugar para ela, com aquela bagagem nas costas para o nenê que ia chegar, para Jesus que ia chegar, ela procurou em todos os lugares. Quantas vezes a gente chega num lugar e a gente se sente isolada, perdida, não adaptada, procurando alguém, alguma coisa, ou se encaixar. Ela não esperou nada. A estrebaria, aquele cantinho lá, foi onde ela teve um cenário para ter Jesus o Salvador. E por que às vezes a gente fica esperando o cenário certo, o púlpito certo, o lugar com muitas pessoas, a oportunidade certa para exercer o propósito que Deus nos deu? Ele mesmo, Jesus, ele nasceu num lugar simples e improvisado. Sim. Ele não esperou estar maquiada, arrumada, bonito para
para fazer nada. Que a gente tenha essa visão da simplicidade, porque o povo, o mundo está em urgência, em emergência, em carência pela palavra de Deus. Então que a gente não fique querendo organizar as coisas, dar jeitinho para poder arrumar onde a gente vai estar. Que a gente seja usada numa fila de supermercado, seja usada no trânsito, um sorriso que a gente dá para uma pessoa já é alguma coisa que a gente está fazendo. E o que eu encorajo vocês hoje é a gente buscar em jejum e oração, ficar focada no propósito do reino, nunca esquecer do propósito que Deus tem, porque com o coração humilde é dependente do Espírito Santo, é dependente do Senhor. E durante o tempo que eu fui preparando, eu fui colocando várias frases e eu gostaria de ler. Eu não consegui encaixar, então eu deixei aqui embaixo algumas frases. Na vida, ou a gente vai ter resultado, ou a gente vai ter desculpas. Que possamos sair da posição de vítimas e parar de fazermos de coitadas. Adote uma perspectiva mais elevada de você. Olhe para o que você pode fazer e tenha o foco nos dons que Deus te deu. Lembra quando eu comecei falando das profissões que a gente deixou para trás, aquele monte de estudo? Agora é a hora da gente colocar em prática, junto com o propósito que Deus deu. Usar esses dons, esses conhecimentos que a gente tem. E posicionamento faz toda a diferença. Transforme seus problemas em oportunidades. Tenha temor a Deus, ousadia e coragem. A sua mala agora está completa. Tudo que você tem, tudo que você precisa já está nas suas mãos. O potencial já existe dentro de cada uma de vocês. A gente só precisa de liberar isso tudo que está aqui dentro e fazer com excelência. Porque Deus abençoa quando a gente faz com excelência. E não vamos deixar com que todo esse potencial que Deus nos deu fique no cemitério. Amém. Que a gente possa viver, cantar, celebrar, brilhar e dançar sempre na presença de Deus. Amém. Amém.